na área da Biblioteca Nacional no início da manhã. Com faixas e cartazes, defenderam a aprovação das reformas da Previdência e Administrativa, o pacote de medidas anticrime e a manutenção do COAF, o conselho que fiscaliza operações financeiras no Ministério da Justiça. Às 10h30, eles seguiram pela esplanada dos ministérios em direção ao Congresso, com carros de som. Inflaram um boneco gigante do ministro Sérgio Moro vestido de super-homem. Por volta de 1h da tarde, a grande maioria dos manifestantes já tinha ido embora da esplanada dos ministérios e o trânsito foi sendo liberado gradativamente. Os manifestantes não divulgaram estimativa de público. A PM calculou no auge da manifestação 20.000 pessoas em frente ao Congresso. Em Salvador, o ato teve início por volta de 10 da manhã na Orla. Com cartazes e bandeiras, os manifestantes seguiram um trio elétrico. Nós estamos aqui em defesa do nosso presidente. Os organizadores não divulgaram o número de participantes e a PM da Bahia não faz essa estimativa. Em Maceió, a manifestação foi na Orla e reuniu cerca de 20.000 pessoas, segundo os organizadores. A Polícia Militar não divulgou o número. Em São Luís, a concentração ocorreu às 9 da manhã na Avenida Litorânea. Um trio elétrico divulgou palavras de apoio a Jair Bolsonaro. Nem a polícia, nem a organização apresentaram o número de participantes. Por volta de 9h30, em Belém, manifestantes percorreram ruas do centro com bandeiras e faixas em apoio ao presidente, à reforma da Previdência e ao pacote anticrime. Segundo os organizadores, eram cerca de 50.000 pessoas. A PM informou que foram 3.000. No Rio, a concentração começou na Avenida Atlântica por volta de 9 da manhã. Até o meio-dia, os manifestantes se estendiam por 7 quadras, mas ficaram concentrados em 2 pontos principais, nos extremos, cada um ocupando 2 quadras. Entre os extremos havia uma distância de 3 quarteirões, com menor concentração de pessoas. A maior parte dos manifestantes ocupou a pista mais próxima à praia, mas entre os postos 4 e 5, o trânsito foi bloqueado. Os manifestantes pediram apoio ao governo de Jair Bolsonaro, à reforma da Previdência e ao pacote anticrime. Eu estou lutando pelo Brasil. Eu vejo que é necessário seriedade. Os grupos criticaram o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Um pequeno grupo minoritário pediu o fechamento do STF e o do Congresso, o que é inconstitucional, ilegal e fere a democracia. Os manifestantes usaram 5 carros de som e um guindaste, onde foi hasteada a bandeira do Brasil. Vestindo verde e amarelo e carregando bandeiras do país, eles afirmaram que a manifestação também foi um ato contra a corrupção. Os organizadores e a PM não divulgaram estimativas de público. Em Belo Horizonte, a concentração começou por volta de 9h30, na Praça da Liberdade. Manifestantes declararam apoio a Bolsonaro e aos ministros Sérgio Moro e Paulo Guedes. E também a favor da reforma da Previdência, ao contingenciamento de recursos para a educação e a redução do número de ministérios. Segundo os organizadores, foram 35.000 pessoas. A polícia não divulgou o número de participantes. Por volta de 10 da manhã, em Juiz de Fora, manifestantes fizeram uma oração em frente ao local onde Bolsonaro levou uma facada em setembro durante a campanha presidencial. Segundo a organização, foram 10.000 pessoas. A PM não... Esse ato é pelo Brasil, né? Nosso partido é o Brasil. E a gente vê que o Brasil está sendo arrumado, está sendo melhorado e está acabando muitas coisas que vinham erradas no Brasil. E eu sou a favor disso, pensando principalmente nos nossos filhos, nos nossos netos, que eu acho que todos nós queremos um Brasil melhor. Cidades do interior de São Paulo também organizaram atos pela manhã. Em Campinas, os manifestantes se reuniram no centro. A organização estimou 5.000 pessoas. A Polícia Militar calculou 3.000. Em Piracicaba, teve caminhada por ruas do centro e hino nacional. 2.300 pessoas participaram, segundo a polícia e os organizadores. Em Ribeirão Preto, os organizadores calcularam 7.000 manifestantes em uma das principais avenidas da cidade. A PM diz que eram 6.000. Em Bauru, um comboio de carros e motos seguiu pela cidade. A organização falou em 5.000 pessoas. A polícia, 3.000. Essa reforma precisa sair da Previdência. É o que a gente quer, o melhor para o Brasil. Em outras cidades brasileiras, as manifestações aconteceram no período da tarde. E foram atos pacíficos. Em Fortaleza, teve buzinaço e carreata. Com o boneco gigante do presidente, os organizadores defenderam a reforma da Previdência e o pacote anticrime. Segundo a organização, foram 15.000 pessoas. A PM não divulgou números. No Recife, os manifestantes se reuniram na Avenida Boa Viagem. Eles cantaram o hino nacional e saíram em caminhada.
Segundo os organizadores, eram 65 mil pessoas. A PM de Pernambuco não divulga estimativas. Em Curitiba, a concentração foi na frente do prédio da Universidade Federal do Paraná. Segundo os organizadores, por volta das 4 da tarde, eram 50 mil pessoas. A PM não divulgou números. Em Porto Alegre, participantes se enrolaram em bandeiras do Brasil, defenderam a reforma da Previdência e o pacote anticrime. Segundo os organizadores, eram de 30 a 40 mil pessoas. A Polícia Militar não divulgou números. Em Goiânia, a concentração foi na frente da Polícia Federal. Segundo os organizadores, eram 15 mil pessoas. A PM afirmou que foram 10 mil. Em Florianópolis, o ato foi no centro, em frente à Catedral Metropolitana. Segundo a PM, eram 9 mil pessoas. Os organizadores não divulgaram estimativas. Manifestantes cruzaram a ponte que liga Vila Velha à Vitória. A organização estimou que 50 mil pessoas participaram do ato. Segundo a PM, 35 mil. Em João Pessoa, os manifestantes gritaram palavras de apoio à reforma da Previdência e ao pacote anticrime. Segundo os organizadores, 5 mil pessoas participaram da manifestação. A Polícia Militar não divulgou números. Aqui em São Paulo, o ato a favor do governo foi na Avenida Paulista. Os manifestantes começaram a se concentrar nos quarteirões entre a Fiesp e o MASP. Eles exibiram um boneco inflável e faixas de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. A gente só quer que o Brasil funcione, que as coisas deem certo. O ato teve faixas e cartazes de apoio à reforma da Previdência e ao pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Viemos para dar uma força para que o Congresso, o Senado, leve à frente nessas reformas que o Brasil precisa muito. Faixas também pediam o fim do foro privilegiado, embora o Supremo já tenha restringido o foro a crimes cometidos apenas durante o mandato e em função dele. Pediam também o fim da corrupção. Essa era contra o Centrão, um bloco de partidos com representação no Congresso. Às 4 da tarde, momento de maior aglomeração, o ato ocupava 7 quarteirões da Avenida Paulista. Mas só 3 tinham pontos de concentração, em frente ao MASP, em frente à Federação das Indústrias do Estado